Estudos para concursos, sobre modalidade de licitação para o Tribunal de Contas, Direito Administrativo, Lei 866, né? Daí os modalidades de licitação. Mas o problema é que quando você lê de modalidade de licitação, tem muitas modalidades de licitação. Na verdade, não tem muitas, não. Só são 6. Só que ler tudo isso vai demorar um tempão. Vai dar um tempão de conteúdo. Bom, então a gente só vai ler a introdução, o resumo e vai ler um desses caras. Um da ou a concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Introdução. A Lei 866 prevê 5 modalidades de licitação, conforme o parágrafo 1 do artigo 5 da lei do artigo 22. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão. Então, concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Só para lembrar coisa da mente. O concorrência é que eles criam um edital, daí as pessoas que acham interesse em fazer esse modalidade serem contratadas pela administração pública vão lá e concorrem entre elas, dando contratos lá e também por quanto que elas vão fazer com o trabalho. Depois tem a tomada de preços. A tomada de preços é compras de coisinhas básicas, sabe? É assim. Eu acho, pelo que eu me lembro, a tomada de preços é coisas básicas que são anotadas, que depois de uma compra elas ficam anotadas de num sistema de preços. Daí toda vez que a administração vai fazer uma compra dessas coisas que são pequenas e repetidas, eles vão lá e só acionam essa coisa aí, aciona o sistema e daí o sistema seleciona, verifica a coisa que estava lá anotada que tinha menor preço, entende? Daí pá. Ou, na verdade, eu posso estar errado nisso aqui. Pode ser que a tomada de preço não seja o treco do sistema, seja um treco em que só recebe um monte de valores, né? Não, eu acho que é o treco do sistema mesmo. Depois tem um convite em que a própria administração vai lá e manda e chama algumas pessoas para fazer o contrato. Depois tem o concurso. Concurso é concurso, né? Depois tem o leilão. O leilão é mais aquela coisa que eu falei da concorrência, né? E o pregão é uma outra modalidade que tem uma própria lei dela. Essa modalidade encontra-se na lei 8, fora da lei 866 na 10.520. Por curioso, o artigo parágrafo 8 da lei 820 proíbe a criação de novas modalidades de licitação, bem assim a combinação de modalidades. Mas o pregão não é uma nova modalidade, como foi criado então a proibição constante da lei 866. Em realidade, o que o legislador pretendeu dizer é que as leis federais, municipais, estaduais e distritais não podem criar nova modalidade, ou seja, sendo a lei do pregão uma lei nacional, ela não houve qualquer impedimento em sua criação. Afinal, a Lei 866 não é cláusula pétrea. Tan, tan, tan. Ademais, noutra interpretação, a proibição de criação de nova modalidade pode ser entendido assim: não é possível a criação de nova modalidade por ato administrativo, tal qual um decreto presidencial, por exemplo, para a criação de nova modalidade, o instrumento hábil, portanto, é lei de caráter nacional. A vedação de combinação de modalidades impede que a administração em um mesmo procedimento use, por exemplo, uma parte de concorrência, outra para convite e outra de pregão. Isso se dá porque, se a norma permitisse a combinação, seria o mesmo que permitir outra modalidade a ser criada mediante ato administrativo. O que, como vimos, isso é vedado. Registre-se que, no âmbito das agências reguladoras, vigora ainda a modalidade de licitação, consulta sobre a qual faremos breves comentários. Portanto, atualmente temos 7 modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão e consulta. De regra, as 3 primeiras modalidades de licitação são definidas via de regra em função de valores. Logo, partindo da redação do artigo 23 da lei, chegamos ao seguinte quadro de resumo: modalidade convite, modalidade tomada de preço e modalidade concorrência separados em obras e serviços de engenharia ou compras e serviços que não são de engenharias. Daí, essa tabela tem um limite de valores para cada uma dessas coisas, né? Se usa a modalidade de convite e são para obras e serviços de engenharia, o limite é de 330 mil reais. Mas, se usa o convite para compras e serviços que não são de engenharia, o limite é de 176 mil reais. E vai aumentando incrivelmente, tá? Daí a tomada de preços, olha isso aqui prova que a tomada de preços eu estava totalmente errado nela.
Bom, ela vai, quando faz de obras e serviços de engenharia, ela chega, o limite é de 3 milhões e 300 mil reais. E a tomada de preços de compras e serviços que não são de engenharia, sabe, comprar trequinhos ou serviços de elevado, não de engenharia, né? Tipo de segurança, de estacionamento, de limpeza, essas coisas, entendeu? Elas são de até 1.430.000. Daí a concorrência, ela sobre obras de serviços, ela é de 3.300.000. Só que não é um limite, o 3.300.000 é o mínimo. Pode ser acima, são coisas acima de 1.300.000. E a concorrência para compras e serviços que não são de engenharia são acima de 1.400.000, que nem o outro, né? Um matemático convidado a opinar sobre esse quadro traduziria: o TP, o tomada de preços, contém o convite. E a concorrência contém o transporte, o tomada de preços e o convite. Se não deu para entender, já que os valores superam os trecos, passam do limite, eles acabam sendo contidos nos outros. Então, a concorrência, que é o limite maior de todos os limites, contém dentro dele uma tomada de preços ou a modalidade de convite. Enquanto que a tomada de preço, que não supera a concorrência, tem só dentro dela o convite. Bom, em outros termos, o convite é um subconjunto do tomada de preços e, por sua vez, uma contida também está contida na concorrência, porque o tomada de preços é um conjunto da concorrência. Bom, parece que tem uma coisa explicitando isso numa própria lei, né? Dizendo: nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência, né? Olha que legal. Por quê? Porque essa aqui é ao contrário de tudo que eu li agora há pouco. Artigo 23, parágrafo 4. Mas é ao contrário, mas significa a mesma coisa. Ou seja, toda vez aquela coisa. Finalmente entendi o que ele estava querendo dizer. Uma coisa que os professores comentam bastante, né? É que se alguém vai fazer um convite, ele também pode fazer tomada de preço, ele também pode fazer concorrência. Não tem nada que peça isso. Mas daí as coisas também são ao contrário. Quer dizer, por que que pode isso? Por causa que são coisas que cabe tudo. O maior pode, mas no menor não pode. Agora estou confuso, eu acho que isso deveria ser ao contrário, né? Mas continua. Nesse sentido, digamos que a administração precisa adquirir novos livros de sua biblioteca, no valor estimado de R$ 229.000. Ao utilizarmos a tabela retrô, percebemos que pode a administração utilizar-se do convite, isso, contudo, não fica impedido de utilizar o tomada de preço, e tampouco de concorrência. Pode-se entender a tabela mais ou menos assim: onde cabe convite, cabe o que estiver acima a tomada de preços e a concorrência. No entanto, a recíproca não é verdade. Irá. Não é verdade, não é verdadeira, uma vez que ultrapassado o teto do convite, não pode mais essa modalidade de convite. Agora você tem que usar a tomada de preços. Vale o mesmo para a tomada de preços. Logo, a concorrência é a mais universal das três modalidades, cabendo no maior número de hipóteses possível. Por oportuno, antecipa-se que nem todas as modalidades têm se utilizada definida a partir do valor estimado da licitação, mas só as modalidades ditas comuns, que são a concorrência e tomada de preços convite que falamos agora, são vistas como as comuns pela doutrina e também pelos próprios caras que trabalham com isso, pois elas têm fases muito próximas. Por exemplo, o concurso é definido em razão do seu objeto e é uma escolha de trabalhos técnicos ou artísticos ou científicos, e esses trabalhos não se atrelam à defesa da modalidade do valor e valor. O segundo ponto é que até 10% do valor máximo para os convites, que é R$ 176.000, ou seja, o valor de R$ 17.000, e 330.000 para obras e serviços de engenharia, a licitação ficaria dispensada, entende? Existe essa hipótese de dispensar com valores muito baixos. Inciso, que são no próprio inciso 1 e 2 do artigo 24, que apareceu várias vezes agora. Sendo tal limite majorado em 100% para sociedades de economia mista, empresas públicas, agentes executivas e consórcios públicos. Essa parte final eu não entendi não, tá? Terceiro ponto, as regras para alienação de bens, pela sua importância, serão tratadas em separado, mas, desde logo, destaca-se que se há duas modalidades de licitação aplicáveis às alienações, a concorrência e o leilão. Um pregão para a União e a modalidade de utilização obrigatória desde que se trate de bens e serviços comuns. Isso está escrito no decreto 5.404. A coisa do pregão, né? 5.420, 450. Por fim, assinale com o que
Assinala-se que, com o advento da Lei 11.107, que é a nova lei que é a lei de concursos públicos, houve uma inserção da Lei 8, da lei do parágrafo 8 do artigo 23 da Lei 866, dizendo com a seguinte redação. No caso de consórcios públicos, aplica-se o dobro de valores mencionados no caput deste artigo quando for formada por até 3 entes da federação, e o triplo quando formado por maior número, grifou-se. Consórcio de vários entes, entendeu? Consórcio são várias entidades públicas ao mesmo tempo, conjuntas, para seus trabalhos. Portanto, para os consórcios públicos, a tabela de valores já citada tem que ser multiplicada pelo 2 ou pelo 3. No caso de consórcios públicos formados por até 3 entes federativos, ou multiplicada por 3 quando o consórcio for formado por mais de 3 entes federativos, por esclarecedor, segue uma tabela para fixação dos valores. Modalidade convite, tomada de preços concorrência e só triplica ou duplica, né? Convite era 330 mil, vira 660 mil. Compras de serviços que não são de engenharia, era 100 alguma coisa, 170 alguma coisa, virou 352 mil. A tomada de preços, que era de 3 milhões e 300 mil, vira 6 milhões e 600 milhões, viu? Dobrou. E a mesma coisa se repete, e não quero ler essas coisas. Eu nunca vi nenhuma questão com coisa de concurso, né? Mas foi uma pegadinha, né? Daí, depois disso, tem o conteúdo das modalidades. Primeiro tem o concurso, daí depois tem a tomada de preços, depois tem o convite. Não tem muito conteúdo sobre tomada de preços e convite, mas tem mais do concurso lá, da concorrência. Daí tem um ponto do concurso, depois tem um leilão e termina. Mas vou terminar aqui só com o resumo, depois eu faço um vídeo para cada um dos carinhas bonitinhos. O resumão é uma tabela. Todo esse texto aqui da apostila é uma tabela. Uma tabela que falando do que é concorrência, tomada de preços, convite, concorrência e leilão. No concorrência, lá na 866, diz que é a modalidade licitatória genérica destinada, em regra, à transição de maior vulto, procedida de ampla velocidade, a qual podem concorrer quaisquer interessados que preencham as condições estabelecidas no instrumento convocatório. Os limites da concorrência são que era os valores de 3.000,3 milhões, assim tem que ser cima dele, para obras e serviços de engenharia e para compras e licitações de não engenharia, que são acima de 1.403 mil. O segundo é uma tomada de preços. A TP é uma licitação realizada entre interessados previamente registrados. Isso aqui é o treco que eu falei de registrar na treco de informação. Observará uma necessária habilitação para isso, para eles serem registrados. Daí eles são convocados dessa lista. E com a antecedência mínima prevista na lei, por aviso publicado na imprensa oficial em uma jornada particular, contendo as informações essenciais da licitação e o local onde possa ser obtido o edital que eles querem. Tomada de preços e depois os limites aplicáveis à tomada de preços para obras e serviços de engenharia é de 3 mil, até um máximo de 3.300 milhões para coisas de obras de engenharia e para compras de serviços que não de engenharia de 1.430 mil. Só para lembrar, tipo, toda hora eu ficava me confundindo por causa dos valores, mas a verdade, eu tenho certeza que isso aqui, eu licita tomada de preço, é aquela coisa de registros de códigos. Basicamente, toda hora que os carinhas vão comprando coisas, vão fazendo serviços, eles vão sendo registrados no treco. Daí toda vez que eles vão fazer repetir essa coisa, um exemplo seria, imagina que eles vão comprar claro que a administração, é óbvio, é um estereotipo dela, ela compra coisas em bulk, em coisas em grande. Então, ela compraria uma quantidade enorme de coisas diretamente. Imagina que ela compra um pacote inteiro de. Não um pacote inteiro. Eles compram caixas de papéis de. Para um semestre inteiro. Claro que um semestre inteiro de caixa de papéis, com o uso de uma administração pública, acabava rapidinho, né? Mas com certeza seria uma grande, gigante quantidade de papel. Daí eles teriam que até colocar em um armazém. Mas então, isso aqui, eles iam lá na tomada de preços e só verificavam isso aqui, e convocava a pessoa com antecedência para comprar o treco habitualmente rápido, entende? Próximo ponto da convite. O convite se destina às contratações do pequeno vulto, consistindo da solicitação escrita pela menores
-3 interessados em ramo de pertinente objeto, cadastrados ou não, para que apresentem suas propostas no prazo mínimo de 5 dias úteis. Daí eles apresentam as propostas, né? Bonitinho. Mas eu vou ler depois o técnico. Os limites são de 330 mil e compra em serviços que não de engenharia ou de 176 mil. Próximo concurso, o que não teve muita explicação lá na introdução, né? O concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, ou seja, qualquer um que tenha identificado o interesse em fazer esse trabalho e receber para ser contratado pela administração, vai lá e se cadastra nesse concurso para receber, tentar ganhar esse trabalho. Se usa concursos para trabalho técnicos, científicos ou artísticos, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital, publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. E o terceiro ponto é o leilão, quer dizer, o último ponto é o leilão. A modalidade de licitação entre quaisquer interessados, de novo, só que é para vendas de imóveis ou inservíveis ou produto legalmente apreendido ou penhora e bens imóveis, desde que, no último caso, tenham sido recebidos pela administração pública por dação em pagamento ou em procedimentos judiciais, artigo 19, a quem oferecer a maior lance igual ou superior ao valor da avaliação. Essa coisa da avaliação é um treco de sinistro, né? É um treco explícito da leilão que dificulta a coisa, né? Tchauzinho. Próximo, né? É o concorrência.